A partir de agora, você está no programa Justiça às Suas Ordens, veiculado pela TV Assembleia, sob a responsabilidade da Escola Superior da Magistratura do Estado do Piauí, com adesão da Associação dos Magistrados Piauienses. Nosso entrevistado de hoje é o juiz de direito Manuel de Souza Dourado. Quero desejar uma boa tarde aos telespectadores do programa Justiça às Suas Ordens, da TV Assembleia. E, antes de tudo, dizer da imensa alegria de contar com a presença do nosso querido entrevistado. Dizendo-lhe que a Escola Superior da Magistratura tem muito respeito e admiração pela pessoa, pelo cidadão e pelo juiz, que efetivamente tem prestado grande serviço ao Poder Judiciário a que servimos. Feita essa ligeira observação, eu gostaria de fazer a minha primeira pergunta. Antes dos juizados especiais cíveis e criminais, que ora nos prestam assinalados serviços, o Piauí contou com o juizado de pequenas causas, instituídos pela Lei 7.244 e instalados na gestão do eminente desembargador Manfred Mendes de Sequeira como presidente do nosso egrégio tribunal. Posteriormente, a Constituição Federal sinalizou com a criação dos nossos atuais juizados especiais, que em 1965, como sabe Vossa Excelência, foram criados pela Lei 9.099. Prezado colega Manuel Dourado, que avaliação faz do trabalho realizado pelo juizado de pequenas causas, que teve curta duração, e como analisa da qualidade de extraordinário supervisor a ação dos juizados especiais cíveis e criminais do Piauí com os seus respectivos anexos? A demanda, outrora reprimida, está sendo satisfatoriamente atendida na capital e no interior, por essas importantes unidades judiciárias? Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, senador Valério. Boa tarde, senador Edivaldo Moura. A gente sabe que nada nasce do acaso. Efetivamente, a lei dos juizados especiais, que hoje está em vigor, que é a 9.099, ela teve como berço-mãe a 7.244, que, como o senhor mesmo disse, criou os juizados de pequenas causas. Ali, lá nos idos de 84, ali já era um movimento no Rio Grande do Sul, sempre o Rio Grande do Sul, pioneiro nesses movimentos vanguardistas. O ministro Tanger Jardim foi um dos precursores já na comarca de Rio Grande. Ele já era o precursor desse movimento, que eles chamavam de juizados de conciliação e arbitragem. E, posteriormente, nessa onda que era o objetivo da desburocratização, e era o ministro Hélio Beltrão, que estava à época à frente, ele foi se espelhar no modelo, mandou uma comissão de juristas a Nova York, Estados Unidos, para se inspirar no modelo americano, essa espécie de justiça intermediária para pequenas causas. E foi de lá que veio realmente essa ideia dos juizados especiais como são hoje. Esses juizados hoje vigentes, eles já passaram de estão completando 22 anos. Já passou a puberdade, a maioridade chegou e nós alcançamos tempos áureos. Tão áureos que o nosso índice de conciliação ele era de 70%. A média, um juizado especial sem 70% de conciliação na parte civil, eu brincava, eu cheguei em 2004 em Teresina e dizia, olha, não atingiu 70%, não faz sentido o juizado especial. Posteriormente, em função de múltiplos fatores, a gente sente que essa tendência da conciliação nos juizados não é mais tão forte como foi antes, foi outrora. Em função do tipo de demanda, em função do tipo de parceiros que a gente tem na parte adversa. Um dos motes principais dos juizados especiais sempre foram as teles, as empresas de telecomunicações,
O outro era os DPVATs, as empresas de seguro obrigatório. Por outro lado, os bancos com os contratos consignados. Então, nós migramos nessa selva, né, de multiplicidade de ações e, de certa forma, a gente, depois de 20 anos, foi que a ministra Nancy resolveu, que foi uma das criadoras do juizado especial, embalou essa criança, que eu sempre digo que é o juizado especial, fez com que ela crescesse e hoje se debate para que ela sobreviva, e é um debate muito intenso que ela está travando ainda no Brasil, de forma que eu avalio ainda muito satisfatória a atuação dos juizados especiais. E sempre eu faço essa provocação. Há 3 leis que eu sempre digo que foram colocadas no Brasil, mais ou menos no mesmo período, que elas são leis de país de primeiro mundo para leis de país de terceiro mundo, que naquela época o Brasil estava, eu considero, no terceiro mundo, estava um emergente, né? Que é a lei do juizado especial, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o do Código de Defesa do Consumidor. São leis extraordinárias. A do juizado especial, ela tem um fecho na Constituição Federal, tem esse marco que é o princípio da simplicidade, da oralidade, isso para se atrelar à celeridade, que é importantíssimo. Por isso é que ela tinha que fugir do vagão principal, que era o Código de Processo Civil. Então, eu considero como um marco na história do Brasil. Eu entendo que o berço em que ela se ancorou foi um berço que estava sedimentado e por isso nós podemos caminhar até hoje, como estamos caminhando. Doutor Manuel Dourado, nós sabemos que os juizados especiais foram criados com vocação para pequenos conflitos, em que o acordo seria o caminho mais viável para realizar a justiça. O acesso realmente aumentou nos últimos anos, mas as reclamações e a demora para a decisão dessa justiça persiste e desafiar a capacidade do Poder Judiciário. Eu perguntaria ao colega, qual é a causa dessa falta de celeridade para as decisões? Seria falta de juiz ou os conciliadores são insuficientes? São múltiplos fatores. Eu diria que são variados fatores e efetivamente é uma realidade. A gente se debruça e vê nos números que nós temos que avançar mais. O juiz de juizado especial, ele não é formado para juizado especial. O juiz é talhado para ser o juiz de vara comum, um juiz tradicional, sentença mandamental, efeito coercitivo. Quer dizer, ele não é juiz de balcão. Não foi. Hoje é que a gente está trabalhando esse aspecto, que o juiz ele tem que primeiro ser um negociador, ele tem que ser um pacificador. Então já começa da formação de nós juízes. E aí você aporta em determinado juizado sem ter essa, vamos dizer assim, vocação para tocar esse tipo de causa. Eu era um preconceituoso em relação a juizado. Eu juiz de vara civil em Parnaíba, 2001, 2002, e só comecei a me apaixonar, e eu sou um apaixonado por juizados especiais, quando eu passei a responder pelo Dr. Otto, que hoje é desembargador, no juizado especial. Aí eu fui tocado pelo vírus realmente e vi que ainda é um dos ramos da justiça que, a despeito dessas dificuldades que nós estamos elencando, ainda dá resultado e traz efetividade. A questão de leigos e conciliadores. O Piauí é vanguardista nisso. Os outros estados não trabalham da forma como a gente trabalha, ter leigo e conciliador recrutado da nossa forma, com concurso, com provas e título, está previsto na lei. Nos outros estados, só há a figura do leigo. Não existe o conciliador. O conciliador. O conciliador, quer dizer, como a lei prevê, o leigo, o conciliador, ele é recrutado, mas não é nesses moldes, né, que é o nosso do estado do Piauí. Que é uma característica do estado do Piauí. Que nós, lá, como o desembargador frisou, em 84, já avançávamos com essa justiça de pequenas causas. Eu lembro que o oficial de justiça, naquela época, e eu vi o juiz vir fazer audiência no horário da noite, ali no juizado da escola técnica, pertinho ali, que tinha uma assistência judiciária. Então, ali nós já éramos vanguardistas. Quando a lei veio em 1995, em 96, o Tribunal de Justiça do Piauí já editou a lei, que é a Constituição, lá no artigo
no artigo 92, né, no artigo 90, inciso 1, a Constituição Federal vai e autorizava que os estados criassem, né, juizados especiais, e a nossa lei 4.838, ela criou realmente os juizados especiais. Então, com essa característica nossa de vanguardismo, nós sentimos hoje que nós temos que andar mais, temos que avançar. Por quê? Porque, efetivamente, a população tem razão em reclamar, há inchaços em determinados juizados. Há juizados, por exemplo, que andam normalmente durante um ano e no ano seguinte há um crescimento exagerado de ações. Determinadas ações governamentais fazem com que esse inchaço ocorra. Lembro bem da questão das teles. Quando veio a tarifa, aquela época ainda do apagão, veio a sobretarifa, aí, quer dizer, correram aos juizados especiais e aquilo, a Bahia passou a marcar audiência para 3 anos depois. Então, perdeu o objetivo. Esse inchaço seria exatamente... Em função disso aí. Quer dizer, hoje, qual é o carro-chefe hoje, que se diria? São as contratos bancários consignados. Então, quer dizer, graça de contratos fraudulentos, pseudo-fraudulentos, e as partes só têm essa esteira que é a justiça, que seria, né, gratuita, como é o juizado especial no primeiro grau de jurisdição, para se socorrer. Então, nós precisamos realmente de mais leigos e conciliadores, eu sempre tenho defendido isso. Há um estudo que está sendo feito, o desembargador Erivan me encarregou de fazer esse estudo, nós estamos aguardando, inclusive, solicitamos sugestões dos juízes para ver o que a gente pode fazer para minorar essa situação. O que nós podemos fazer para mexer com esse status quo que existe hoje. Porque se nós fomos, outrora, uma justiça diferenciada, e é diferenciada, nós temos por que prosseguir nesse mesmo desiderato. Essa é a nossa intenção. Muito bem. Meu caro Manuel Dourado, o colega faz uma interessantíssima observação sobre o estado do Rio Grande do Sul. Em verdade, eu subscrevo essa observação porque sei que foi lá que nasceu a ideia das escolas de magistratura. Foi ali que nasceram os juizados de pequenas causas, criados pela Lei 7.244. No Rio Grande do Sul, realmente também experimentou, em primeiro lugar, a ideia da justiça alternativa, né? Foi lá que lá é o berço da justiça alternativa no Brasil. Primeira justiça realmente concebida pelo Hamilton Bueno e por muitos dos seus colegas. Ali também nasceu e atua de forma realmente hoje vigorosa a justiça restaurativa, né? Que foi criada com base nos costumes dos aborígenes maoris, né? Na Nova Zelândia, e que se espalhou pelo mundo inteiro. Então eu queria fazer essa observação, porque Vossa Excelência faz justiça ao grande estado do Rio Grande do Sul, que sempre madrugou nas iniciativas. Mas me perguntando, o eminente colega sabe que a ministra Lance Andrighi, na abertura de importante encontro realizado no Rio de Janeiro, em 2016, afirmou categoricamente que as normas do processo civil em vigor não se aplicam aos juizados especiais, regidos pelos princípios da informalidade e da simplicidade, que adotam procedimentos mais adequados à solução dos conflitos de sua competência. O ilustre colega concorda ou não com tal entendimento e de que argumento lança mão para fazê-lo? Nós temos que fazer uma divisão nessa situação, nessa circunstância, em relação ao Código de Processo Civil anterior e o que está em vigor. A ministra tem razão, porque quando o ministro Salvo de Figueiredo Teixeira encarregou ministra, à época desembargadora do Distrito Federal, Kazu Watanabe, desembargador em São Paulo, ele pegou uma pleia de juristas que ele via que tinha essa tendência voltada para a modernidade e disse: se debrucem, caiam sobre a matéria e me tragam. E eles estudaram, gestaram, como eu digo que a ministra, desembargador, ela é uma das mães do juizado especial.
ela ajudou a gestar, ela imaginou essa justiça diferenciada. E todos nós sabemos, do mundo jurídico, que ao editar uma lei com foco na Constituição Federal, em que ela tem, eu diria assim, a característica bifronte, você vai lá e encontra normas procedimentais e até normas de direito material. E aí você pega uma lei dessa, joga no Brasil. O Brasil, ávido por termos resultados em relação à justiça tradicional. O Código de Processo Civil de 73, com resquício ainda de 39. Quer dizer, então, tinha que ter uma frente diferenciada. E o princípio da especialidade, que é o que rege a lei do juizado especial, por isso é que ele está fora desse vagão, é extravagante, diz que entre o confronto, naquilo que se confrontar entre o vagão normal, que é o processo civil, e da especialidade, prevalece o da especialidade, que é o da Lei 9.099. O Código de Processo Civil, à época, era como é que se diz, sacramental, quer dizer, solene os atos. O juizado especial é de balcão. No juizado especial, você chega, é só a termação. Tudo teria que ser o rito. Nem se falava mais em rito sumaríssimo quando veio o juizado especial. Nós só tínhamos o sumário e o ordinário no código. Aí veio o sumaríssimo. Sumaríssimo é para a lei, sai do código e vem para a legislação extravagante. Princípio da concentração dos atos processuais. Em um só ato, ele é bifurcado. No juizado especial era para nós trabalhar só com a audiência. Aliás, nem o nome é audiência, é uma sessão de conciliação. Não havendo acordo, imediatamente apresenta a defesa, provocaria até o juiz arbitral, suspende aqui, quer que o leigo, o desembargador Edivaldo, seja o árbitro, então retire isso aqui, vamos sentar em outra. Quer dizer, não teve, apresentou a defesa, colhe as provas que têm que ser colhidas e imediatamente prolata a decisão. Teria que ser tudo no ato, isso no processo da parte civil. Na criminal, do mesmo jeito, as causas de menor potencial ofensivo. Olha, 70%, se fizer um levantamento, e foi feito à época, 70% dos delitos previstos e as contravenções passaram a migrar para os juizados especiais. E lá o rito na parte penal é sumaríssimo. Uma sessão de conciliação para a composição civil, naquilo que for possível. Não tendo essa composição, passa-se a transação penal pelo Ministério Público, com livre, negociação. Não sendo possível a transação penal, imediatamente o Ministério Público ofereceria a denúncia ou a parte, a representação, e a defesa apresentaria ali tudo num ato só. Então, é uma justiça diferenciada. O problema é que nós, no Brasil, temos o hábito, e não é legal, não é bom esse hábito, de pegarmos aquilo que é colocado como extraordinário para nós e colocarmos como ordinário. E, às vezes, ordinário, entre aspas, como se diz, ordinário mesmo naquela linguagem interiorana, que não presta. Foi isso que aconteceu no Brasil. Mas, se você pegar os princípios do juizado, até 20 salários mínimos, quer dizer, uma discussão que até hoje graça aí nas nossas rodas, por que precisa do advogado, porque até 20 salários mínimos não há necessidade de advogado. Justiça de balcão, é onde a parte pode ir. E o Tribunal de Justiça do Piauí foi o que avançou nesse aspecto. Nós criamos anexos. A figura do anexo, ela não existe nos outros estados como no nosso, não. E aqui, por causa dessa característica multifacetária de faculdades que nós temos de direito, a maioria dos anexos estão envolvendo as faculdades, que é um motivo de crescimento. Quer dizer, é extraordinária a lei? Nós temos percalços, deixamos que ela escorregasse em alguns aspectos, temos. Em relação ao novo Código de Processo Civil, aí sim, dá um detalhe interessante. O novo Código de Processo Civil, ele é bem principiológico. A principiologia do Código de Processo Civil hoje, ela é constitucional. E a nossa lei também. A nossa lei também tem esse princípio constitucional. Agora, discussões vão ocorrer. Por quê? Porque se você falar hoje em celeridade pelo novo Código de Processo Civil, nós estamos equivocados. O novo Código de Processo Civil tem extraordinárias vantagens, mas se falar em celeridade, os próprios prazos previstos nele, foi feito um estudo na época por um juiz federal, e mostra que dobram. Para um processo chegar ao final, seria 18 meses, quando o anterior seria 9 meses. Isso eu estou falando matematicamente olhando. Então, mas é uma lei extraordinária, os juizados especiais, como é hoje o Código de Processo Civil, nós sabemos. Agora, discussões vão ocorrer, nossa cabeça tem que melhorar em relação a isso,
Mas naquilo, a nossa lei ela foi extraordinária. Ela diz que naquilo que não for contrário aos princípios da nossa lei é que se aplica o CPC. Ela foi textual nesse aspecto. Muito bem. E ela deixou a disponibilidade também para o cidadão. Não é obrigado você ir para o juizado especial. Você vai se quiser. Temos agora um rápido intervalo e após esse intervalo voltaremos à entrevista com o nosso grande colega. Doutor Manuel Dourado, diversas irregularidades são encontradas na Lei 9.099. E eu tive o cuidado até de anotar 3 dessas irregularidades que me permito ler aqui. Primeiro, permitir a postulação sem necessidade de advogado. Violação de padrões processuais previstos no Código de Processo Civil e ignorar ditames legais constitucionais. O senhor concorda que essas alegações prejudicam o acesso da população à justiça? Não concordo, não concordo. Primeiro, não... Facilita. Facilita. Não vejo como violações. Porque, veja bem, a questão... a primeira a questão de postular até 20 salários mínimos. Faço uma pergunta. Quem bateu as portas do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado para arguir a inconstitucionalidade? Ninguém. Até hoje, 22 anos. Quer dizer, é muito simples, vai ao Supremo, provoca, é inconstitucional, dispositivo, mas não foi, porque não tem como sobreviver. Essa é uma questão de acesso à justiça, à jurisdição, não vamos nem falar em ordem jurídica justa, ao judiciário. Nós temos, as defensorias são insuficientes, e eu faço um registro. A nossa Defensoria do Estado do Piauí dá tremenda assistência, extraordinária assistência ao jurisdicionado nos juizados especiais. Sempre tem um defensor atuando nos juizados especiais, que é a coisa extraordinária que a gente não vê nos outros estados. Mas não há ainda profissionais com suficiência para atender a demanda da população. Nós temos outra vantagem que eu citei ainda há pouco, os próprios núcleos de prática jurídica das faculdades fazendo as peças sob orientação de um professor, fiscalizando as peças. Nós temos em qualquer juizado especial, que não seja anexo, qualquer juizado sede, tem a sala onde tem a termação, o cidadão pode chegar até 20 salários mínimos. Eu me lembro bem, o desembargador Otto, ele vai nos ouvir, vai nos ver, mas o dia seguinte, é um pedido mesmo, no juizado especial, como diz lá, não tem requisito da petição, não tem nem petição inicial, é só o pedido. Você chega, expõe o fato, alguém deduz. À época nós não tínhamos nem profissionais com capacidade para ficar deduzindo. Então você deduz o fato, faz o pedido. Nem nome, eu me lembro bem que em Parnaíba, o desembargador Otto, quando era juiz lá, colocou era reclamação 1, reclamação 2, reclamação 3, 4 e daí sucessivamente. Então, efetivamente, não há inconstitucionalidade nesse aspecto. E se houver E há violações dos padrões processuais? Não, porque a lei ela tem um rito próprio. A lei do juizado especial, ela diz em todos os seus artigos, o iter procedimentalis, né? Não processuais, não é processo, é procedimento. Ela é procedimental e ela avançou por isso. Senão ela não teria sobrevivido, não. Ela mostra o procedimento realmente. E a terceira indagação era ignorar ditames legais constitucionais. Pois é, mas aí é aquela história, quer dizer, esse fecho constitucional, e nisso aí, realmente, se você pega um juiz com o veso vanguardista, realmente, o juizado dá show em qualquer lugar. Agora mesmo, a gente, tocando um colega com a possibilidade de ir para uma comarca onde tem juizado especial, ele disse que vai ser o melhor juizado do estado do Piauí, então estamos provocando. Se ele for para lá, a gente espera que ele dê esse resultado como melhor juizado. Meu caro Dourado, como dirigente e supervisor dos juizados especiais do Piauí, coordenador, admite ou não a necessidade de ampliar o número de seus anexos nos bairros periféricos de Teresina e das maiores cidades do interior, inclusive para julgamento de crime de menor potencial ofensivo, que são de sua competência? Mas, Edivaldo, eu, em certo momento, nesse percurso de juizado, e aí já se vão só como titular de juizado especial desde 2004, mas antes, eu em Piripiri
quando o juiz Imperi titular em 97, eu já aplicava exatamente a Lei 9.099 naquilo que a nossa lei permitisse. A nossa lei de 96, 4.838, acho que é do artigo 17, ela diz que aonde não existisse juizado especial, o juiz poderia aplicar. Há pouco tempo me perguntaram no Congresso se não tendo o conciliador, quem seria? O próprio juiz. Existe conciliador mais nato do que o magistrado. Nós somos talhados para isso também. Aliás, o CPC da época, 125, inciso 4, era o artigo, dizia que o juiz a qualquer tempo poderia conciliar as partes. Ora, se o juiz a qualquer tempo pode conciliar as partes, e tinha no Código de Processo Civil, que já se foi, substituído agora pelo outro, possibilidade lá no rito sumário em que o juiz se socorresse de auxiliares externos, devidamente credenciados por ele, para fazer a sessão de conciliação no rito sumário. E nós não usamos. Depois de anos, aí que Goiás pensou nas varas de família, que primeiro fazia o filtro na entrada. Então, efetivamente, a criação de anexo era contrário, só voltando ao fecho, era contrário à ampliação de anexo até uns 4 anos atrás. Depois me convenci de que nós só com as bases nós não conseguimos vencer. Ou se com as bases, o objetivo hoje da justiça é descentralizar. E o anexo faz esse papel. Quer dizer, eu sou titular do titular do juizado da UFP e eu tenho um anexo na Camilo Filho e outro anexo na ESP. Quer dizer, aquilo é uma força de trabalho que vem melhorar, porque é o mesmo acervo que é distribuído para a área, ele é fragmentado para mais profissionais. Então, eu sou a favor do aumento de anexos, inclusive é um dos estudos que a gente está fazendo, e a favor do aumento de números de conciliadores e leigos nos moldes como nós temos. Viu? Doutor Dourado, a gente continua insistindo no tema juizado, que esse é o tema da Sim. nossa entrevista. Não é segredo para ninguém que o peticionamento eletrônico hoje é uma novidade no Tribunal de Justiça do Piauí, no que diz respeito à digitalização de processos. O que mudou nos juizados com essa nova ferramenta? Juizado especial, nós adotamos o processo judicial eletrônico em 2009, até antes um pouquinho, começando pelo juizado da Nova FAP. O processo judicial eletrônico, que é chamado ProJude, eles foi um software vendido para o CNJ, todo profissional, em que esse programa não prosseguiu. Então, alguns estados adotaram, outros não. O Piauí adotou o ProJude. O Piauí adotou o ProJude. E o ProJude, ele é bom, só não melhorou porque ele não foi atualizado no nosso caso. Então, hoje já está chegando o PJE. O PJE, nós temos o TEMES também, o TEMES um programa desenvolvido com a nossa cara do Piauí. O TEMES é uma ferramenta extraordinária, os colegas que estão nos vendo sabem disso, o TEMES é uma ferramenta extraordinária. Mas veio o programa agora, o PJE, vai chegar no juizado, não chegou. O nosso ProJude ainda sobrevive, tem sérios problemas, porque o senhor mesmo foi supervisor da época, sabe que relatava os problemas, em que, como não foi atualizado, quer dizer, as versões, então alguma coisa escapa ainda em relação a isso. Mas ele é extraordinário porque você despacha de qualquer lugar. Você decide de qualquer lugar. Não é a assinatura eletrônica, né, digital como nós temos, né? Mas você assina virtualmente também. Eu cansei de despachar, estava com o senhor em congresso em Santa Catarina e ali no intervalo eu estava despachando à distância. Então, a ferramenta é boa, nós não vamos migrar, tudo indica que vamos instalar o PJE nos juizados também, inclusive na turma Repsal. Não vamos migrar, vamos sobreviver com três versões, TEMES, né, PJE e ProJude. E até nos processos físicos, né, ainda tem alguns lugares que tem processo físico, a gente vai sobreviver com isso aí. Mas o ProJude é um programa bom, o PJE, quando foi mostrado para nós a versão 1, um colega que veio ministrar um curso para a gente, veio do Mato Grosso, ele diz, olha, o PJE para você concluir, você dá 32 toques. E o ProJude você dá 16. E efetivamente é. Mas nós temos ferramentas extraordinárias que eram para ser utilizadas e nós vamos utilizar. Em nome da Escola Superior da Magistratura do Piauí, que ele tem como exatamente uma figura respeitável no âmbito do Poder Judiciário e que tem a honra de dirigir, a honra e o orgulho de dirigir, eu queria lhe agradecer penhoradamente por essa disponibilidade, pela sua brilhante e verdadeiramente interessante entrevista. Meu muito obrigado
pela sua entrevista. Com certeza agradou a todos.